todos por bondade colocarem-se em pé. Enquanto aqui à frente iremos fazer uma oração silenciosa, convidamos a todos para nos acompanhar em reverência. Em nome de Jesus, damos início a esta reunião e convidamos a todos para cantarmos o hino número 253, 253, do Inário, Louvores ao Reino. São João, capítulo 16, o verso 33, que nos diz: Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Amém. Nós vamos ter agora um momento de oração, convidando aqueles que puderem para se ajoelhar. Se não puderem, permaneçam em pé em reverência, enquanto o irmão Bruno Ribeiro irá nos dirigir em oração. Pai nosso no céu, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra, para podermos nos deliciar nas mensagens que o Senhor nos traz. Pedimos agora que nos abençoe, que nos guarde e também quero abençoar todos que não puderam ouvir, o Senhor conhece o motivo de cada um. Peço que continue connosco nessa tarde e faça com que possamos tornar essas palavras nosso modo de vida. Perdoe os nossos pecados e nos guarde-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós convidamos a todos para ocupar os vossos assentos, por bondade. Em nome da direção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma de Lisboa, estendemos as cordiais boas-vindas a todos os presentes e o nosso desejo é que todos possam sentir-se bem conosco nessa reunião e que as bênçãos de Deus possam acompanhar-nos a todos, inclusive a quem está nos ouvindo neste momento. Deus possa abençoar a si e a sua família e possamos sempre ter o desejo de tirarmos do nosso tempo ou separarmos o nosso tempo para dedicar-nos às coisas de Deus. Temos sempre razões para agradecer a Deus pelo que Ele faz e fez por nós, e por isso estamos sempre contentes, sempre alegres. E pedimos então a todos que oremos em nossos corações para que a mensagem dessa manhã possa alcançar-nos de uma maneira muito especial. E o nosso desejo é que Deus possa abençoar-nos a todos nós durante a exposição de sua palavra. E eu gostava de lembrar que no próximo sábado iremos ter a reunião de jovens do Montijo. Quem desejar participar da reunião deverá então entregar a sua participação ao irmão Antônio Joaquim Autorito até ao fim do dia de hoje, para que a programação seja então organizada. E no próximo sábado, então, às 17 horas, no Montijo, iremos ter a reunião de jovens. Gostava também de lembrar que iremos ter no último sábado de setembro, no sábado dia 28 de setembro, o 13º sábado jovem. Então, no sábado que vem, é o último sábado do mês de agosto. Iremos ter somente à tarde a reunião no Montijo e de manhã iremos ter a reunião aqui em Lisboa, como costumeiramente fazemos. Então convidamos para essas reuniões e convidamos para estar atentos também à programação que está diante de todos, né, que desejarem então conhecer e participar. Neste momento nós iremos convidar ao nosso pequeno Rubem para cantar um hino para nós. Tem um hino para nos apresentar, vamos ser então esse hino cantado pelo pequeno Rubem.
iniquidade. Mas se nós olharmos para as notícias, olharmos para o noticiário internacional principalmente, nós vemos que o mundo está num completo caos. Há países em que não há lei nenhuma. A ditatoriedade existe, o povo não tem controle nenhum sobre si próprio, vão às ruas, matam-se, e há assim uma confusão muito grande e não há paz. Mas isso irá chegar a nós também, porque pelas profecias de Cristo o mundo vai virar um caos total, não é só numa parte neutra, né? E as palavras de Jesus, tende bom ânimo, eu venci o mundo, é para nesse momento quando as coisas acontecerem. Mas há um conflito que é muito mais destrutivo do que muitas vezes esse conflito que existe em outros países. Nós vivemos num país calmo, como eu disse, mas às vezes nós lidamos com um conflito que é mais destrutivo. Que conflito é esse? É o conflito que existe no interior de cada um de nós. O nosso conflito mental. E esse conflito é mais perigoso do que muitas vezes o conflito frontal que existe em outros locais. Quais são algumas das dificuldades que nós vamos enfrentar? E como é que vamos fazer para enfrentar essas dificuldades? A falta de esperança tem sido a causa de muita falta de perspectiva para algumas pessoas. A falta de amor e a falta de paz de espírito são as coisas que realmente há na sociedade hoje, há no coração de cada pessoa. Muitos passam um dia de cada vez e não vê a hora que aquele dia acaba para poder reclinar sua cabeça e descansar, porque enquanto está acordado a sua cabeça não tem paz. O Salvador disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, as palavras de Cristo é: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitas pessoas vivem numa confusão tremenda, não conseguem paz, não conseguem ter tranquilidade, não conseguem ser feliz na vida e não sabem por quê. E muitas vezes está isso na iniquidade do seu coração. À medida que essa iniquidade vai aumentando, o amor desaparece. Não dá para ter a pessoa ter amor e iniquidade no coração. As duas coisas não andam juntas. E logo, com iniquidade, sem o amor, como resultado vem o medo, vem a insegurança e logo o desespero da pessoa aumenta. Por outro lado, nós que conhecemos a palavra de Cristo, as promessas de Jesus, como é que nós estamos? Que época que nós vivemos? Qual é a perspectiva de vida que nós temos? Diz, por outro lado, vivemos numa época gloriosa na qual o Senhor restaurou o seu sacerdócio. O verdadeiro Evangelho foi restaurado. A Igreja de Cristo e os seus ensinamentos são um ponto seguro nessa terra. Por isso o inimigo trabalha com tanto interesse em nos prender horas a fio, distante do que é o porto seguro. Se o porto seguro é a palavra de Deus e são as coisas sagradas, o que o inimigo faz? Ele inverte a ordem das coisas. E essa inversão é o quê? O que ele apresenta hoje? Nós somos capazes de passar horas a fios preso a um jogo. Seja um jogo de televisão, um futebol, seja um jogo de uma consola. Ficamos na frente do computador a ver coisas sem dar por elas o tempo passando. Consegue-se passar uma hora inteira no Facebook a buscar a vida dos outros, a ver o que os outros fizeram, o que eles têm, não têm, fotos, e acha aquilo engraçado, e vê um vídeo, vê outro, e vê algumas fotografias e uma frase, fica uma hora inteira a fazer isso. E muitas vezes nós somos capazes de tirar 15 minutos das 24 horas que nos é dado para uma coisa sagrada.
Muitas vezes o culto da noite ou o culto da manhã é sacrificado por esses outros benefícios. O maior instrumento que o inimigo tem usado para roubar tempo ao ser humano é chamado televisão. Infelizmente, nós conseguimos passar muito tempo à frente da televisão. Normalmente, dormimos 8 horas, trabalhamos 8 horas e temos dividido entre tudo isso 8 horas de lazer. E às vezes não nos apercebemos que 4 ou 5 horas nós estamos à frente da televisão. Seja comendo, seja fazendo o que for, mas estamos à frente da televisão. Quando não é à frente da televisão, é para o computador, o que vai dar o mesmo. Estamos distantes das coisas sagradas. Infelizmente, é uma artimanha do inimigo para nos ocupar a mente. E o pior não é só ocupar a mente e evitar as coisas sagradas. Nesse meio termo ele tem o quê? Coisas embutidas para nos desviar, para complicar e confundir a nossa mente. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 2 a 3. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador. A todos sucede o mesmo. Se há essa expressão de que tudo acontece da mesma forma a todas as pessoas, qual que é a diferença que existe então entre uma coisa e outra? Entre o justo e o não justo. Entre o ímpio e o que não é ímpio. Mateus 7, 24 a 27. As tempestades podem ocorrer na vida do homem prudente que edificou a sua vida sobre a rocha do Evangelho, como também na vida do imprudente que edificou a vida sobre as coisas deste mundo. Ali em Mateus 24 a 27 vem trazendo uma parábola de um construtor. Quem se lembra da parábola? Um construtor construiu sua casa aonde? Sobre a rocha. Ele encontrou ali um rochedo, olhou para aquilo, fez a sua casa, levou ali para sua família morar e estava ali sossegado. Mas como as coisas acontecem ao ímpio e ao justo, ao pobre e a todos, o que aconteceu ali? Veio uma tempestade. E o que aconteceu com aquela casa? Subsistiu, a tempestade passou e ficou apenas na situação que ali ocorreu. E o outro, o que fez? Foi construir a sua casa onde? Na areia. Um local que não tem muita segurança, mas ele gostou daquele local. É aqui que eu quero a minha casa. Mas o sol não presta, mas é aqui que eu quero a minha casa. Mas ouve, aqui eu quero aqui a minha casa. Construiu lá a sua grande mansão, sua casa, e quando veio a tempestade, o que aconteceu? A casa sucumbiu. Irmãos, infelizmente nós fazemos o mesmo com a nossa vida. Onde é a rocha firme? Quem é a nossa rocha? Cristo. Jesus é a nossa rocha. Onde devemos construir a nossa casa? Onde devemos construir a nossa vida? E quando vier a tempestade, estamos construídos em Cristo, o que acontece conosco? Estamos seguros. Estamos seguros. Por maior que seja a tempestade, Cristo é a rocha. Ali está seguro. E se nós estivermos distraídos, em vez de estar em Cristo, que é a rocha, estamos nas coisas do mundo, envolvido com o nosso afazer, envolvido com a televisão, envolvido com o computador, envolvido com o que o vizinho falou, envolvido com tudo que é de interesse próprio. O que acontece quando vem a aflição, quando vem a tempestade da vida? O que acontece conosco? Nós temos onde se agarrar? Não temos onde se agarrar. Afundamos. Qual deve ser a nossa reação e relação diante das provações? Lucas, o capítulo 29, o versículo 23, aqui o apóstolo relatou uma palavra de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Qual é o conselho dado por Jesus?
se alguém quer ir após Ele, está em segurança. Negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? É abrir mão de tudo aquilo que eu gosto e que não me faz bem. Isso é negar a mim mesmo. Precisamos tomar a nossa cruz cada dia e seguir adiante. É a única maneira que nós chegamos a conseguir enfrentar as dificuldades da vida. A nossa jornada é longa. E nessa jornada nem tudo é maravilha. E a única maneira que nós conseguimos trilhar esse caminho, essa jornada, é agarrados a Cristo e negando a nós mesmos as nossas dificuldades. O amor que Deus tem para cada um de nós é muito grande, supera qualquer perspectiva humana. Ele deseja que nós sejamos felizes na nossa vida. Essa felicidade só é possível pela fé em Jesus Cristo. Só pelo nosso arrependimento sincero, só com a nossa entrega, só com a nossa negação ao eu, é que é possível nós alcançarmos essa felicidade. Muitas vezes nos vai chegar ao coração aquela dúvida: será mesmo que Jesus está comigo? Será mesmo que é isso que eu tenho que fazer? Será que é esse o caminho? Será que é essa a vida? Aí é o momento de nós buscarmos a Cristo em oração. Nesse momento precisamos ponderar sobre o que temos feito ao longo da nossa vida. O que eu fiz ontem? O que eu fiz antes de ontem? O que eu fiz durante a semana? O que eu fiz o mês? O que eu fiz o ano inteiro passado? Isso está correto? Será que não é por isso que eu estou agora a sofrer algumas consequências do que está acontecendo em minha vida? É importante fazer aqui um balanço. Quando nós tivermos em sinceridade de coração e reconhecer nossas faltas, nossos erros, entregar aos pés de Cristo, então Ele vai estar pronto para nos ajudar e aliviar os nossos fardos. O que é mais instrutivo no nosso ano e na nossa esperança? O que é que destrói? Mateus, o capítulo 13, 19 até o 23. Jesus Cristo explicou aí aos seus 12 apóstolos quais são algumas das coisas que podem destruir a nossa esperança e nos fazer desistir. Não sei se está acompanhando. Mateus 13, 19 a 23. Fazer a leitura. Isso aqui estava aos seus discípulos dando... Está pronto? Quem tiver em mão pode ler. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. O que nós conseguimos entender dessa parábola? Ou dessa explicação, dessa palavra de Cristo? Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo fala ao nosso coração, ele semeia. E como é que está o nosso coração? Está fértil? Está um pedregal inteiro. E aquela semente cai ali, o que acontece? Não brota. Por mais nós tentarmos ser felizes com um coração duro, um coração de pedra, um coração sem arrependimento, será impossível. Porque a felicidade provém de Deus. Quem semeia felicidade é o Espírito Santo. Se ele semear uma semente no coração de pedra, o que acontece? Não brota, não germina. Mas se nós tivermos um coração puro, um coração mole, um coração aberto, um coração que está ali necessitado, um coração contrito, quando cai a semente ali, o que acontece? Ela é bem absorvida, cria raízes e brota. Daí vem a felicidade. O Espírito Santo nos guia, nos orienta, nos diz
assim é certo, assim é errado. E nós temos aí decisões a tomar para a nossa felicidade. Se nós deixarmos cair em tentação, não quer dizer que estamos perdidos. Devemos reconhecer a nossa falha, o nosso erro e voltar a jogar. Mas o melhor é resistir à tentação, resistir às angústias, à tribulação. Para suportar essas perseguições, temos que estar vinculado e ligado a Cristo. Se nós buscarmos riquezas materiais, ela pode ter uma alegria momentânea, mas é superficial. A verdadeira alegria provém das coisas celestiais. Buscar primeiro o reino de Deus. Aí vem a alegria. E depois as outras coisas são todas acrescentadas ao nosso redor. Jesus deixou para nós uma expressão muito conhecida em Mateus 11, 28 e 30. 28 a 30. Eu creio que a maioria pode não lembrar o que está lá escrito, mas assim que a gente arranca o texto, todos a conhecem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, diz uma outra versão. Qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Cristo? O que ele vem dizendo aqui? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Esse é o segredo para ânimo e esperança. Ir a Cristo. Mas será que para ir a Cristo eu preciso ainda melhorar isso? Se eu não melhorar aquilo, se eu não melhorar aquilo outro, eu não posso ir a Cristo. Então eu tenho que melhorar algumas coisinhas para depois ir a Cristo. É assim que deve ser? Se nós conseguirmos melhorar por nós mesmos, logo não precisamos de Cristo. Não é verdade? Então nós temos que primeiro ir a Cristo. Vinde a mim. Ele não fala melhora, deixa o seu fardo, ele fala vinde a mim. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim. Eu os aliviarei. Jesus é que vai cuidar de nós. E depois ele aconselha, pega o meu jugo para vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda comigo, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Irmãos, sem a humildade é quase impossível o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. É quase impossível uma semente germinar, a semente da alegria, da esperança germinar em nosso coração. O poder que Jesus tem de aliviar o nosso fardo é muito grande. As nossas dores, nosso sofrimento, nós temos aqui exercitar a fé, acreditar nessa promessa que Ele tem para nós. O fazer uso da mansidão, do amor, ser brando, porque se nós quisermos que Cristo seja conosco, nós temos que lidar com todas essas características. Nós temos que confessar que Jesus é o nosso Salvador, aceitar isso. Temos que lembrar do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Tão grande amor que Ele teve para conosco. Só assim nós vamos conseguir receber essa bênção e essa força para a nossa vida e para nossos ânimos. A única maneira de enfrentar e superar as provações é através de Cristo. A vida tem dores. Nós tropeçamos, nós pisamos em espinho, nós nos machucamos. As pessoas nos magoam. E aí entra a humildade para perdoar, a humildade para aceitar o Espírito Santo falar em nosso coração. Deus é nosso Pai. Deus é o Pai. E o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, dizia o meu Pai, Deus. E Ele nos ama, nós somos seus filhos. E Ele tem tudo para nos fazer felizes. Mas Ele não nos força a ser felizes, a decisão é sempre nossa. Ele quer a nossa vida aqui e no porvir. Jesus, através dele é que nós podemos encontrar a verdadeira paz nesse mundo e ter uma vida em abundância. Há uma coisa que às vezes chega uma altura da vida que nós perdemos às vezes a visão. Chama-se perseverança. A perseverança é uma coisa que tem que estar, é uma força que nós temos que ter. Muitas vezes essa força descai. Por quê? O que é preciso para não deixarmos
que a falta da perseverança nos atinge? É a falta de decidir. Como é que vamos perseverar em algo se não sabemos o que vamos fazer? Na nossa vida, muitas vezes nós estamos com um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Aí a gente está no mundo enquanto as coisas estão bem. Daqui a pouco vem as provações, a gente fica todo balanceado e quer se agarrar a Cristo. E não é assim que deve ser. A perseverança é olhar a Jesus como nosso Salvador e ter ali aquela fé que é aqui o nosso caminho, aqui que nós devemos seguir. O fator preponderante para nutrir a determinação em perseverar é sempre alimentar o estado de ânimo, e isso só é possível quando se decide um propósito mesmo firmado. Se assim não for, infelizmente não é possível. Sem decisão não há ânimo. Faltando anos, perde-se logo a visão. E sem visão, não se espera. Logo, não há perseverança. Então, é uma consequência de situações que nós muitas vezes não conseguimos enxergar, mas que é muito óbvio. E devemos ter cuidado com esses pormenores todos. Vamos falar um pouquinho sobre a decisão? Não se esqueça que o pêndulo para seguir avante é manter animado, entusiasmado, pois sem dúvida o ânimo é a mola propulsora para manter firme diante do desafio, que se não nutridos pelo mesmo se abalará. Então é seguir adiante, é tomar aquela decisão. O profeta Joel, ele escreveu algo há séculos e séculos atrás, e que acontece muito hoje. No capítulo 3, o verso 14, ele vem trazendo ali uma pequena frase: multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. É uma profecia que ele falou naquela época. Nós olhamos para o mundo hoje, o que acontece com o mundo hoje? O mundo não sabe. Às vezes a gente para uma pessoa na rua e fala assim: você sabe o que é da tua vida? Não. Já decidiu? Não. E nós? Eu tomei alguma decisão ao lado de Cristo? Ou ainda estou naquela assim: sábado eu vou à igreja, mas durante a semana eu vivo o que eu quero? Será que é assim que nós devemos fazer? Irmãos, isso gera desânimo. E o desânimo nos tira a visão. Ele nos rouba aquela perspectiva que nós temos. Perseverar é crer e não somente acreditar. Perseverança é a pessoa confiar em Deus, mas também confiar em si própria, de que com Deus ela consegue. Perseverar é ver mesmo não enxergando. É a fé. Posso fechar a janela? Desculpa. Dá. Nós estamos com o índice salvado. Só para ver se eles mexem na nossa simplesmente. Bom, vamos continuar. Tem aqui uma situação que está em andamento, mas vamos continuar com a reflexão. Salmos capítulo 30, verso 5. O salmista, ele colocou aqui, devido a tantas situações que ele passou, nós sabemos que a vida dele foi alegre, triste, caiu, levantou, mas ele lembrou-se de deixar para nós algo escrito que é muito importante. Diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas é interessante, essa alegria que vem pela manhã é porque o choro durou a noite toda? É por isso que dá alegria? É por ter chorado que dá alegria? Não. Claro que não. O que dá alegria? Alguma certeza, né? É a certeza. É a certeza que a pessoa tem. Porque por mais que o choro durou toda a noite, o que a pessoa fez? Ela perseverou. E logo amanheceu o dia. E quando amanheceu o dia, então, é um novo dia e uma nova alegria.
Jesus, quando na parábola da boa terra, em Lucas 8,15, ele vem dizendo que o que caiu em boa terra, esses são os que ouviram a palavra e conservam no coração honesto e bom o que dão fruto com perseverança. Ninguém dará fruto sem perseverar. Persevere na fé, no amor, na humildade, na amizade, no trabalho, nos estudos, no casamento, nos compromissos, no seu dia a dia. Não importa o que seja, há que perseverar, porque a dificuldade vem. O apóstolo Paulo nos deixou uma exortação muito importante. Efésios, no capítulo 6, o versículo 18. O apóstolo Paulo também passou por muitas aflições. Ele passou por muitas dificuldades, mas foi um vencedor. Em Cristo Jesus ele foi um vencedor. Portanto, Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então siga em frente, decidido, animado e perseverante. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Orando em todo o tempo. O cristão que ora é um cristão forte. Daí ele tira força. O apóstolo Paulo nos deixou também uma outra frase, que essa eu gosto, mesmo pessoalmente eu gosto muito dela. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, que serve de ânimo, de sustentação para cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo disse essa frase em epífraga, ele estava se referindo ao cumprimento do seu ministério de forma ética, honesta e honrosa. Mas por que ele conseguiu dessa maneira? Porque ele é agarrado e apegado a Cristo, a Jesus. E nós? Como é que nós fazemos? Como é que nós estamos? É assim que nós também devemos desenvolver e cumprir o nosso trabalho, tanto o secular como o da igreja. Nosso ministério que Deus confiou. Como é que estou eu cumprindo o meu ministério? Como é que está cada um de vocês cumprindo o seu ministério? Como estará no trabalho secular? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não quiseram fazer a sua parte, o seu trabalho, e o resultado foi drástico. Vamos falar de um rei escolhido por Deus, ungido de Deus, mas que não fez a sua parte. Ele era da tribo de Benjamim, e por grande coincidência o apóstolo Paulo também é de origem da tribo de Benjamim. Mas esse perdeu a sua unção, foi rebelde, desobediente, orgulhoso, faltava respeito, e mesmo o sacerdócio foi, na área sacerdotal, foi negligente. Quem que é esse rei? O rei Saul. Saul. O rei Saul. Exatamente, o rei Saul. A história dele está em Samuel, capítulo 13, da decadência de Saul. Ele perdeu a unção de Deus, perdeu as bênçãos de Deus. E o que Deus fez? Levantou um outro rei em seu lugar. E esse novo rei, o que ele fez? Como foi Davi? A história de Davi é uma das mais lindas para nós vermos. Ele foi fiel, foi abençoado. Uma certa altura, o que Davi fez? Tinha uma grande pedra no seu caminho, chamada Betseba, né? Betseba. E ele tropeçou nessa pedra e a pedra foi muito grande, mesmo muito grande. Davi era dito o homem segundo o coração de Deus.
Era assim que era visto Davi. Depois desse grande tropeço, infelizmente ele perdeu essa conotação. Mas ele não deixou de perseverar. Se arrependeu e deixou um grande exemplo para nós. Por maior que seja o pecado, Deus está disposto a nos ajudar. Irmãos, nós também tropeçamos. Nós vamos ter dificuldade. O inimigo vai, um certo ponto, nós desviarmos um pouquinho o olhar da cruz de Cristo, o inimigo também irá nos derrotar. Mas devemos sempre lembrar que Cristo está lá. O sacrifício dele é por nós. A graça nos foi dada. E o apóstolo Paulo é uma diferença bem distante disso. Ele perseverou em seu ministério. A sua fé foi seu salvaguarda. E ele conseguiu então chegar firme e fiel até com Cristo. Nós nunca podemos perder a esperança. Se nós lemos a Escritura Sagrada, nós vamos ver ali pessoas que perseveraram e correu tudo bem. Pessoas que não perseveraram e teve a vida destruída. Pessoas que tropeçaram e caíram, mas que conseguiram, através da graça de Cristo, conseguir alcançar. E nós estamos nesse mesmo caminho, nesse mesmo trilho. Nós vamos enfrentar muita luta, problema, dificuldade. O que nós não podemos é perder a esperança em Deus. Nós temos que ter certeza de que com Cristo nós venceremos. Paulo sabia muito bem o que era sofrimento, dificuldade, injustiça, açoite. Sabia o que era passar fome, passar frio, faltar em roupa, quase morte, naufrágio, prisão. Paulo passou por tudo isso. Se nós lemos a história do apóstolo Paulo, depois que ele aceitou Jesus como seu Salvador, as suas dificuldades começaram. E nós temos que ler isso, irmãos, porque nós, a partir do momento que nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo de todo o coração, o inimigo ataca com força e feroz. Se a sua vida está muito calma e muito tranquila, acende lá uma luzinha vermelha bem grande, bem forte. Porque a calmaria é porque o inimigo não está te prejudicando. Se o inimigo não está te perseguindo, é porque você está dentro dos laços dele. Eu vi um quadro, que eu já comentei isso em outra situação, e aquilo chamou muita atenção. No quadro tinha um muro. Era um muro, e tinha aqui, sentado ao muro, um indivíduo, sentado em cima do muro. Aqui estava um indivíduo sentado. E nesse quadro tinha Jesus desse lado, e do lado de cá tinha o diabo, o inimigo, e a pessoa sentada em cima do muro. E desse lado Jesus dizia: eu morri por você, aceita o meu perdão, aceita a minha graça, venha para junto de mim. E passava mais um pouco, Jesus fazia mais um apelo: eu amo você, o meu Pai te ama, meu Pai me deu a minha vida, eu entreguei meu sacrifício, você venha para mim. E a pessoa em cima do muro. Chegou uma altura, a pessoa olhou para o outro lado e falou para o diabo: e você aí, não fala nada? Ele falou assim: não, o muro é meu. Irmãos, e nós? Será que nós estamos aqui em cima do muro? Será que nós estamos agarrados às coisas lá do mundo? E olhando Jesus fazer o convite, a gente vem aqui sábado, a nossa consciência martela. A gente fica: puxa vida, eu preciso melhorar. A gente sai ali da porta para fora, almoço, amigos, convivência, pronto. Cadê minha consciência? E a nossa vida está tranquilinha, boa demais. Por quê? Porque o muro pertence ao inimigo. Então no mundo, irmãos, nós teremos aflição. E essas aflições, quanto mais cristão nós formos, mais o inimigo ataca no casamento, no trabalho, no dia a dia, na sua mente para tentar te destruir. E é aí que nós devemos estar agarrados em Deus. O apóstolo Paulo sofreu muito, mas ele combateu o bom combate. E nunca vimos uma história de Paulo desistir. O amor que ele tinha, não por ele, o amor que ele tinha por Jesus e pelo sacrifício de Cristo era grande. Mas, irmãos, ele tinha um outro amor, que era o que fazia com que movesse a mola da vida de Paulo. Que amor era esse? O André já falou sobre isso hoje. O amor às almas, o amor ao próximo.
O apóstolo Paulo tirava da sua roupa e da sua comida para entregar a outra pessoa. Ele colocou sua vida em risco para ir salvar outras pessoas, para ir falar do evangelho onde disseram que você for ali, você morre. Mas ele foi lá e falou do evangelho às pessoas. Ele não pensava nele, ele pensava nos outros. Ele seguiu o exemplo de Cristo. Cristo nunca fez um exemplo para ele próprio. Irmãos, é impossível nós termos ânimo, é impossível nós sermos felizes, é impossível nós conseguirmos trilhar essa fé se nós não dedicarmos a nossa vida aos outros, e não só a nós mesmos. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a base de sustentação da nossa vida com Cristo. Somos desafiados por Deus para vivermos pela fé, e sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Por que não conseguimos agradar a Deus sem fé? Porque sem fé, tudo é morto. Tudo que eu faço é morto. Tudo que eu faço não tem sentido. Então precisamos ter fé. Fé no sacrifício de Cristo. É fácil crer que Cristo morreu por mim, mas será que é fácil eu fazer uso desse sacrifício para a minha vida? De quando eu estou desanimado, eu estou triste, cabisbaixo, que meu dia arrancou mal, minha semana está uma porcaria. É nesse momento que a fé entra, para olhar a Jesus e pensar assim: Ele é meu Salvador, a minha meta é a vida eterna. O que eu estou fazendo para a minha vida eterna e para o meu semelhante? Daí vem o ânimo. Ele nos proibiu de perder a fé, pois ele disse que o justo viverá da fé, e se ele recuasse, a sua alma não teria prazer nele. Hebreus 10, 38 e Hebreus 11, 1 a 6. Está ali o grande exemplo da fé, quando ela é aceita e quando o justo vive por ela. Mas quando ele recua, sua alma não tem prazer nele. Foi por meio da fé em Cristo que Paulo cumpriu bem o seu ministério, venceu as lutas da vida e encerrou sua carreira na certeza de que receberia a recompensa da palavra de Deus. Entregue você agora o seu coração, a sua vida, a sua mente a Deus. Não no sábado, não aqui, não ouvindo essas palavras, mas no seu dia a dia, no levantar, no ir trabalhar, na convivência com seus colegas de trabalho, na convivência com sua família, entre pai, filho, filha, mãe, esposo, esposa. É nesse momento que nós temos que fazer a união, é nesse momento que nós temos que decidir viver com fé, confiar em Deus, ser manso, humilde, justos um com o outro, deixar o amor reinar. É aí que nós encontramos a felicidade. A vida hoje nos oferece o que? Um combate. Se nós olharmos a vida, para nós é um combate. Como o apóstolo Paulo combatia a carreira da fé. Nós precisamos, irmãos, da unção de Deus. É buscar a sua palavra todos os dias. É fazer o culto matinal, é fazer o culto vespertino, é estar em comunhão com Deus. É isso que nós precisamos. Seja qual for a circunstância que nós encontremos, é daí que nós vamos encontrar força. Firme a sua vida em Cristo e mantenha a sua esperança. Guarde a sua fé em seu coração, pois quando chegar o fim da linha, você receberá a vida eterna. Faça você também o mesmo que o apóstolo Paulo fez. Decida seguir ao seu mestre, a Jesus. Amém. Agradecemos ao Jackson por essa mensagem, também a Deus por ter nos dado em sua palavra essas orientações, e queremos convidar a todos para lembrarmos daquilo que Deus tem feito por nós. Todos nós recebemos, de uma forma ou de outra, algumas bênçãos, e reconhecê-las faz parte também da nossa adoração a Deus. E neste momento nós iremos ter uma oportunidade muito especial de adorarmos a Deus através de uma contribuição voluntária
uma oferta de gratidão, que é destinada para ajudar pessoas em necessidade e também a manter locais como esse para termos reuniões. Então, quem desejar poderá trazer aqui à frente essa oferta, uma oferta voluntária, uma oferta que será aceita e destinada para o propósito que é bem definido. E enquanto essa oferta é trazida aqui à frente, nós iremos ter a oportunidade de ouvir uma mensagem bonita, cantada pela irmã Naomi Ribeiro. Convidamos a irmã Naomi para cantar essa mensagem de esperança, e aqueles que sentirem o desejo poderão também adorar a Deus através de uma oferta ou através do louvor que será aqui apresentado. Espírito.
obrigado, irmã Naomi. Deus seja louvado por esse hino que ela nos apresentou. Possa também a oferta que foi levantada, foi trazida, alcançar o seu objetivo e que a bênção de Deus acompanhe a todos nós que aqui estamos e a cada família que está representada. Tá? Nós iremos concluir essa reunião e vamos convidar a todos para cantarmos o hino número 258. 258 para concluirmos essa reunião. Nós estamos com um problema aqui com o som, devido a uma situação que está acontecendo. E iremos cantar então sem acompanhamento. Triste e sombrio foi meu viver, longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti venho ter, junto de ti, Senhor. Foi grande a luta da provação, tenho sofrido muita aflição, para confortar o meu coração, eu venho a ti, Senhor. Minhas vaidades atirarei longe de mim, ó Salvador, pois teu querer será minha lei, servir-te-ei, Senhor. O teu amor desejo provar, a tua graça quero gozar, sempre contigo almejo ficar, eu sempre quero ser. Medo da morte nunca terei, perto de mim tu sempre estás, pois ao teu lado de certo eu irei, tu me receberás. Junto de ti, pois quero viver, junto de ti eu vou combater, junto de ti vencer ou morrer, Cristo meu Salvador. Nós vamos finalizar essa reunião com uma oração e antes de orarmos, gostava de pedir aos irmãos que lembrem de orar pela nossa irmã Júlia, pela situação que ela está a passar, e já agora iremos também orar nesse sentido. Convidamos a todos então para nos ajoelharmos, aqueles que puderem, e que não puderem, permaneçam em pé em reverência. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por tuas bênçãos, pela tua bondade, teu cuidado para conosco. Te agradecemos pelos momentos em que passamos, pela mensagem da tua palavra. Te agradecemos também pela confiança que nos dá da esperança da vida eterna em Cristo Jesus e também da segurança que temos no nosso viver, do constante cuidado e companhia do nosso grande Mestre. Queremos pedir de uma maneira muito especial que tome teus cuidados a nossa irmã Júlia dos Anjos, pela situação que ela está a enfrentar neste momento. Pedimos que tome tuas mãos, que guie as mãos dos médicos, a situação em que ela está, e que possa fazer por ela mais do que sabemos pedir ou pensar. Também pedimos por todos aqueles que confiam nas orações dos teus servos, possa atendê-los segundo as suas necessidades e o teu amor e a tua bondade possa alcançá-los. Fica conosco, despeça-nos com a tua paz, dá-nos perdão dos nossos pecados e um desejo de sempre procurarmos conhecer melhor a tua vontade e pô-la em prática em nossa vida.
Pedimos todas essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos então ao final dessa reunião. Agradecemos a todos pela presença, pela companhia, a quem está nos acompanhando pela internet. Deus possa abençoá-los grandemente. E convidamos para estar conosco na nossa próxima reunião, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, a mensagem da Palavra de Deus, às 9 horas e 30 minutos, o estudo bíblico sobre a vida do apóstolo Paulo. Convidamos para estar conosco aqui e também nos nossos outros locais de reunião. Lembrados que no próximo sábado à tarde vamos ter a reunião de jovens no Montijo e de manhã teremos a reunião aqui em Lisboa. Nosso desejo é que Deus abençoe grandemente a todos, despedimos com estima e convidamos então para estar conosco na nossa próxima reunião. Deus abençoe-nos, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Amém.